A morte de Estevão foi ocasionada pela fidelidade com a que predicou o Evangelho aos entregadores e matadores de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram fora da cidade, apedrejando-o até matá-lo. O seguinte mártir que encontramos no relato segundo Lucas na história dos Atos dos Apóstolos é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João. Não foi até 10 anos depois da morte de Estevão que teve lugar este segundo mártir, que foi decapitado. Felipe nasceu em Betsaída da Galileia e foi chamado primeiro pelo nome de discípulo. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu mártírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, encarcerado e depois crucificado. A profissão de Mateus era arrecadador de impostos e tinha nascido em Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago Menor. Foi morto com uma lança na cidade de Inadaba. Matias, dele se sabe menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas. Foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. André, irmão de Pedro, predicou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Edessa foi apreendido e crucificado numa cruz, cujos extremos foram fixados transversalmente no chão. Marcos nasceu de pai judeu, da tribo de Levi. Escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pelo populacho de Alexandria. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado, com os pés para cima, à petição dele, porque disse ser indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Também o apóstolo Paulo, após seu enorme trabalho e obra indescritível para promover o Evangelho de Cristo, sofreu também sob esta primeira perseguição sob Nero. Diz Obadias que quando se dispôs sua execução, Nero enviou 2 de seus cavalheiros, Farega e Partémio, para que lhe dissessem a notícia de que ia ser morto. Ao chegarem a Paulo, que estava instruindo o povo, pediram-lhe que orasse por eles, para que eles acreditassem. Ele disse-lhe que em breve acreditariam e seriam batizados diante de seu sepulcro. Feito isso, os soldados chegaram e o tiraram da cidade para o lugar das execuções, onde, depois de ter orado, deu seu pescoço à espada. Judas, irmão de Tiago, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa. Bartolomeu predicou em vários países e, tendo traduzido o Evangelho de Mateus na linguagem da Índia, o propalou naquele país. Finalmente foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos agitados idólatras. Tomé, chamado de Dídimo, predicou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, foi martirizado, sendo atravessado com uma lança. Lucas, o evangelista, foi autor do evangelho que leva seu nome. Viajou com Paulo por vários países e se supõe que foi pendurado de uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago Maior. As igrejas de Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Foi enviado de Éfeso a Roma, onde se afirma que foi lançado no caldeiro de óleo fervendo. Escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano desterrou posteriormente na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse.
Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. Provavelmente morreu de velhice. Apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a Igreja crescia diariamente, profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e dos varões apostólicos, e regada abundantemente com o sangue dos santos.